Nesse vídeo eu vou te ensinar a técnica do Divertidamente para você utilizar aí na sua clínica, nas suas sessões, seja com seus clientes adultos ou até com crianças, você pode utilizar também. Bom, eu assisti o último filme do Divertidamente, né, o Divertidamente 2 ali, muito bom. Eu já tinha assistido o primeiro, principalmente com a minha filha, né? É, eu achei o primeiro mais emocionante do que o segundo, mas o segundo filme eu achei ele, pelo menos para nossa profissão, muito mais importante, tá? A representação que ele trouxe ali no filme, principalmente das crenças limitantes, né? Foi tipo muito perfeito, se encaixa muito com o trabalho aqui que a gente faz com hipnoterapia, né? Então, você imagina, é, é, é um material tão bom que pode ser utilizado esses trechos de filme, por exemplo, para você às vezes aplicar na sua própria terapia, sabe? Não só a técnica que eu vou ensinar aqui, né? Mas trechos do filme para explicar para o seu cliente como que funciona, né? É uma ideia muito boa, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de compreender e coisas assim, e é perfeito, sabe? Ver as bolinhas, né? Das memórias descendo lá naquela poça, né? Aquele lago que tem e acaba virando crença limitante, como mostra a crença limitante, como a prova de que a crença limitante é uma coisa simples, né? Normalmente é uma frase, sou uma boa pessoa, ou eu não sou boa o suficiente, né? É isso que é a crença limitante, isso molda como a criança ou como a gente acaba é, nos comportando no nosso dia, né? Molda quem realmente a gente é. Então, assim, esse filme foi muito legal, tá? É um material excelente aí para você não apenas estudar, para utilizar como metáforas também para os seus atendimentos, para explicar para os seus clientes, tanto criança quanto adultos, né? Então, é uma maneira muito legal aí de você fazer essa psicoeducação com o seu cliente. Mesmo que o seu cliente não tenha assistido esse filme, você ainda pode utilizar as metáforas que tem lá para explicar para o seu cliente também, né? Então, isso é muito legal. Bom, e afinal, que técnica é essa, né? Primeiro que você pode utilizar essa técnica com criança, com adolescente, com adultos, tá? Se o cliente já viu ou não viu o filme, pouco importa, certo? Porque se ele já viu o filme, melhor. Vai facilitar ali na hora de você fazer, porque você vai precisar explicar menos coisas para ele, né? Mas se o seu cliente ainda não assistiu aquele filme, sem problemas. O que vai acontecer é que você vai ter que explicar um pouco mais, contextualizar um pouco mais. Isso já é o trabalho que a gente faz aí, não é nada demais, né? Então você vai perceber que você pode utilizar essa técnica com uma variada gama de pessoas, certo? E você pode utilizar também, principalmente, essa técnica você vai usar para fazer o quê? Para você ajudar o seu cliente a controlar os sentimentos dele, certo? Essa técnica, ela é baseada numa técnica já anterior, chamada sala de controle, né? Na sala de controle, já é uma metáfora utilizada para a gente ir lá e ajudar o cliente a controlar a ansiedade, controlar a raiva, né? Ou seja, são metáforas que a gente utiliza com o nosso cliente para fazer com que a mente dele acredite que ele está mais no controle das próprias emoções, ou seja, ele vai conseguir controlar melhor as emoções quando elas virem, né? E elas, por já serem trabalhadas ali na sala de controle, acabam também reduzindo na intensidade. Então, quando elas já vêm em menos intensidade e mais controlável pelo nosso cliente, né? Então, são técnicas aí para você ajudar o seu cliente no dia a dia, né? São técnicas excelentes para aplicar também com crianças, principalmente essa versão do Divertidamente, né? E na versão do Divertidamente, as crianças elas acabam se identificando muito mais e entendendo também muito mais o conceito, né? E criança, a gente tem que trabalhar com metáforas com criança. Criança não tem como a gente trabalhar de uma maneira mais racional, digamos assim, como seria, por exemplo, com uma regressão de memória, né? Não tem como a gente fazer isso em criança. Trabalhar com metáforas, né? Principalmente para ajudar a criança a ter mais controle sobre os sentimentos. Às vezes uma criança que ela se irrita com mais facilidade, né? É uma criança que está sentindo, sei lá, muita vergonha, está sentindo muita pressão, é claro. Tem todo um outro ponto aí envolvido, né, sobre ver o que está acontecendo no ambiente da criança e tudo mais. Mas essa técnica ela é muito boa para você aplicar nesses momentos para ajudar a criança a ter esse controle também. E também nos adultos, né? Ajudar o cliente às vezes aí está tendo um descontrole maior dos sentimentos, né? Às vezes uma ansiedade, alguma coisa assim, ou sentimento de medo, de impotência, você pode ajudar aí controlando, ajudando ele a controlar, né? Esses sentimentos através dessa técnica, tá?
Bom, e se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, tá? E também se você tem interesse aí em continuar com a sua carreira de hipnoterapeuta, se profissionalizar como hipnoterapeuta, eu deixei aqui embaixo um guia, o Guia do Hipnoterapeuta Iniciante, tá? Gratuito para você acessar por 7 dias. Então é o meu curso onde eu vou te ensinar qual é o passo a passo que você precisa aprender para você sair do zero e ser um hipnoterapeuta profissional, tá? Totalmente de graça por 7 dias, aqui embaixo. Bom, como que funciona então essa técnica? Basicamente, você vai começar contextualizando, ou seja, você vai começar criando o contexto de como que a técnica vai funcionar para o seu cliente. Tá? Então, claro, o primeiro passo é hipnotizar, aprofundar o seu cliente, certo? Quando que você vai poder usar essa técnica? Você pode utilizar essa técnica, às vezes, na primeira sessão, você pode utilizar essa técnica, sei lá, no final, às vezes, da sessão que você fez, para ajudar o cliente a ter um controle maior das emoções depois que você já fez outros processos de trabalho, às vezes uma demonstração terapêutica que você quer fazer, às vezes é para ajudar o seu filho, uma pessoa que você gosta, que está passando por uma situação um pouco difícil, assim, né? Tá, sei lá, ajudar a controlar um pouco mais a ansiedade ou a controlar mais a raiva. Você pode utilizar essa ferramenta aí da maneira que você achar interessante, principalmente porque é uma ferramenta que corre pouco risco de você fazer ela errada, né? Você só vai trazer coisas positivas, coisas legais, então a chance de você fazer isso errado, alguma coisa assim, então é muito legal para você poder aplicar em pessoas que você gosta, pessoas que você se importa, aí você está tentando praticar, que eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui, né? Que busca esse tipo de conteúdo para ajudar pessoas próximas também, tá? Então essa técnica aqui é muito legal, tá? Bom, como é que você vai contextualizar? Primeiro, você vai explicar, por exemplo, que existe uma sala, depois do seu cliente já hipnotizado, você vai pedir para ele ir para uma sala que seria a sala de controle da mente dele, a sala de controle do cérebro dele, né? E aí, claro, se o seu cliente já assistiu o filme, fica muito mais fácil de ele imaginar como é aquele centro de controle, né? Você pode até citar, por exemplo, igual aquele que você viu no filme, se caso ele já tenha assistido, né? No filme do Divertidamente, você vai estar naquele painel, o cliente vai imaginar que ele está naquele lugar, né? E aí você pode dizer, olha, e como você lembra no filme, né? Se o seu cliente já viu o filme, você vai dizer, olha, existem as emoções também existem ali, existe a alegria, existe a tristeza, existe o medo, né? Você vai citando quais são aqueles que existem, aí eles vão controlando esse centro de controle, como você se sente durante o dia, como você reage a certas situações. E aqui que é o interessante, tá? Você pode adaptar essa técnica exatamente para a necessidade daquela pessoa que você está aplicando, certo? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa ela sente muita vergonha, a pessoa ela ela se sente às vezes, sei lá, muito inferior, sente que a opinião dela não é válida, né? Então você pode personalizar voltado exatamente para a queixa do seu cliente. Então, por exemplo, se o seu cliente ele sente muita vergonha e ele vai dizer para você quais são as situações que normalmente ele sente vergonha, né? Eu sinto vergonha quando eu vou me apresentar na frente do pessoal da escola, ou eu sinto vergonha quando eu vou conversar com pessoas que eu não conheço, eu tenho vergonha quando eu vou em algum lugar do meu escritório, do meu trabalho, que eu não conheço as pessoas que tem lá. Então a pessoa vai começar a dizer para você nessas situações, certo? E claro, cada situação, apesar de vir a vergonha, tem um misto de sentimentos diferentes ali, né? Então você pode regular exatamente o quê? Você pode regular não apenas como que o seu cliente se sente em relação a uma situação específica, mas em todas essas situações. Então você pode fazer, por exemplo, agora a gente vai controlar os sentimentos no momento em que você chega na sua escola. E a gente começa a ver, daí você começa a fazer o quê? Vamos ver agora então como está o sentimento da ansiedade. Vamos medir de 0 a 10, como está essa ansiedade? Aqui é um ponto bem interessante. Você vai fazer todo esse papel utilizando essa escala de 0 a 10, que é assim que você vai medir, por exemplo, se está melhorando ou está piorando, né? E ajudar também o seu cliente a entender esse conceito, né? De maior e menor ali, porque fica difícil depois de um tempo, de maneira metafórica, você ajudar o seu cliente a entender esse processo, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Você vai chegar e falar, como é então a ansiedade? De 0 a 10, como está a ansiedade quando você vai para a escola? Eu sinto 8. Então vamos lá, ansiedade. Vamos baixar a ansiedade para 0, para 2, para 1. Né? Agora, como está o sentimento de tristeza? O sentimento de tristeza tá 3. Não, 3 não. Então vamos ali, chama tristeza, vamos lá, pega a tristeza agora, puxa a alavanca vai baixando para 3, para 2, para 1. Sabe? Então você vai ajudando o seu cliente a entender isso. E pode fazer de várias maneiras, né? Você pode dizer que é uma alavanca, você pode dizer que é uma manivela, você pode dizer que são botões que ele vai apertando, né? Você pode usar a sua criatividade para como que você vai controlar
isso, né? Mas sempre utilizando de 0 a 10. Basicamente eu indico que você utilize a mesma dinâmica sempre, né? Digamos, se você utiliza uma manivela para os sentimentos, então todo sentimento que você for modificar, você vai modificar ali uma manivela. Fica mais fácil do cliente entender para você também não ficar inventando muita coisa, tendo que criar muita coisa. Quanto mais simples o processo terapêutico, melhor, tá? É só uma metáfora aí que a gente está utilizando para a mente conseguir fazer essa alteração, né? De números, de aumentar o sentimento e diminuir o sentimento de uma maneira bem fácil de você explicar para o seu cliente. Então, a ideia é que você, com a anamnese do seu cliente na mão, sabendo exatamente quais são os sentimentos que estão incomodando, quais são as situações que estão incomodando ele, você vai agora moldar essa metáfora para os problemas que o seu cliente está vivendo. Então, você sempre vai fazer o quê? Jogar o seu cliente na sala de controle, certo? E focar sentimentos para situações específicas, certo? Você pode utilizar também para do tipo assim, vamos focar agora como que é os seus sentimentos durante a semana, no seu dia a dia, qual é o nível de tristeza que você tem, qual é o nível de ansiedade que você tem. Né? Você pode fazer dessa maneira também, certo? É uma das maneiras que você pode fazer. Você pode também focar em situações específicas, né? Onde seu cliente diz, eu sinto muita vergonha quando tal coisa acontece. Vamos focar nessas situações lá no centro de controle, vamos baixar, vamos regular como você se sente em relação a isso também, tá? Olha só, é importante deixar claro aqui que o ideal é que você não peça para o seu cliente imaginar também essas situações. Imagina que você está lá e vamos controlar. Não é essa a ideia, tá? É como se você desse um norte. Como são os sentimentos quando você vai para a sua escola? Quando eu vou para a escola, meu sentimento de ansiedade é 7. Você não precisa lembrar das situações que ele vai para a escola, certo? Por quê? Porque se você pedir para ele imaginar as situações, pode ser que ele imagine um evento traumático e aí sim, né, o cliente ele pode entrar em abreação, que é quando o cliente faz uma regressão de memória espontânea até um evento traumático. Então aí é problemático, tá? Então não é para você fazer isso, não é para você, pensa em lugar, não é para ele imaginar nada, certo? Você está só vendo números, a ideia é que ele só esteja vendo ali os números e as manivelas, você fala, não, agora a gente vai para a parte de manivela, onde a gente controla como você sente ansiedade quando você vai, sei lá, se apresentar em público. Vamos ver, de 0 a 10 como está a ansiedade quando você se apresenta em público. De 0 a 10 como está o medo quando você se apresenta em público. Tá vendo que a gente está só mostrando a situação e focando nos números. A ideia não é focar em nenhum tipo de memória, tá? Porque se você sugerir uma memória, pode vir, pode ser traumática, pode rolar uma abreação. Essa aqui é uma terapia, né, uma técnica para você utilizar de uma maneira bem leve, bem tranquila para qualquer pessoa, a qualquer momento. Então, assim, evitar aí de a gente fazer uma abreação sem querer no cliente. É só você focar direto ali no sentimento, certo? Foca ali do tipo, olha, como se sente quando tal situação acontece. Não precisa imaginar a situação, né? Mostra aí no painel como que acontece essa tal situação. E aí você vai trocando essas situações. Você pode, inclusive, tá? Explicar isso para o seu cliente antes, tá? Antes de você começar a focar especificamente em situações, você pode dizer, olha, agora a gente vai medir como que tá os números, né, de cada sentimento em relação às situações que acontecem com você. Então, assim, a gente não vai visitar essas situações. O que a gente vai fazer é simplesmente ver os números que correspondem. Então, por exemplo, quando a gente for ver como você se sente quando você vai falar em público, tudo que você vai ver são os números ali dos seus painéis se mexendo. Aí você vai ver quanto você sente de ansiedade, quando você vai apresentar em público, quanto você sente de medo. Né? Você pode explicar dessa maneira para o seu cliente vai compreender, certo? E aí sim, na hora que você for indicar o seu cliente a fazer esses processos, vai ficar muito mais fácil. Tá? Então, como você pode ver, inclusive, não tem necessidade, tá, de você usar os sentimentos, somente os sentimentos que tem no filme, tá? Não tem essa necessidade. Até porque, claro, né, o filme vai usar isso de uma maneira muito, muito resumida. Então você tem muito sentimento que é complexo, que às vezes o seu cliente não consegue explicar, né? Ou é um sentimento que ele vai trazer que não tem nada a ver ali com nenhum tipo de sentimento, acaba não se encaixando muito bem. Não tem problema nenhum, tá? Você pode criar essa representação, às vezes sentimentos específicos, às vezes uma mescla de sentimentos, às vezes raiva com culpa, não é um separado do outro, às vezes é a mescla desses sentimentos que o seu cliente sente, às vezes ele nem sabe como expressar isso, né? Então não tem nenhum nome para isso, mas isso não importa, desde que tenha uma representação, que ele saiba que ele pensou naquilo. Não, penso nesse sentimento que eu não sei o nome, mas eu sei que agora ele tem uma personificação, ele tem um personagemzinho ali e eu consigo controlar mais ou menos esse sentimento. Perfeito, ele não precisa ter o nome desse sentimento especificamente, desde que ele consiga entender que aquilo é um objeto, é
algo que ele consegue se focar, né, ele acaba conseguindo controlar através dessa técnica também. E principalmente é uma técnica muito tranquila de ser aplicada. Tá? O interessante dessa técnica é que quanto mais tempo você se dispõe a explicar como vai ser o processo, a explicar para o seu cliente, olha, você vai para uma sala, você pode descrever durante a hipnose a sala especificamente, né? Agora essa sala é a sala de controle, tem botões, isso e aquilo, ou seja, quanto mais detalhes você explicar durante esse processo, melhor vai ser o resultado, porque mais o seu cliente vai conseguir criar com vividez essa imagem na mente dele, né? Essa metáfora fica muito mais poderosa, tá? E claro, para a gente finalizar, se você quiser aprender hipnose clínica regressiva, você precisa fazer parte da minha comunidade. Tá? A comunidade Marcílio é uma comunidade aí que vai te ensinar a ser hipnoterapeuta, serve para todo mundo. Tá? Serve se você não conhece nada de terapia, não tem problema, a gente tem vários cursos lá que vão te profissionalizar, já vão te colocar aí, né, te ensinar uma abordagem da terapia, já vão te ensinar um protocolo terapêutico. Se você já é terapeuta, se você já é psicólogo, por exemplo, tá? Sentindo falta dessa ferramenta, sentindo que a hipnose é o que está faltando aí no seu trabalho, sem problema, você já pode começar aí aprenda hipnose do zero. Você já pode ir direto também para o curso de hipnose clínica regressiva, para você já aprender o protocolo, né, que você já tem todo o seu embasamento. Então, assim, tem tudo. E claro, olha só, esse protocolo de regressão de memória não tem essa frescura aí de ser, é um protocolo exclusivo disso, exclusivo daquilo. Não, tá? O que você vai aprender aqui é simplesmente o protocolo mais popular do mundo de hipnose clínica regressiva, tá? É claro, ele é a minha versão, com as minhas alterações, com o meu olhar, né? Claro que sim. Mas assim, é o protocolo que a maioria dos terapeutas utiliza no mundo inteiro, tá? Então a minha versão desse protocolo super popular. E bom, é claro, é sempre bom que você tenha uma técnica diferenciada, que você saiba, né, isso, uma técnica específica, mas assim, melhor mesmo é você pelo menos saber o que todo mundo sabe, né? O que realmente todo mundo está aplicando, e é por isso que é a terapia mais popular que existe no mundo, porque realmente é uma das terapias que mais trazem resultado em menos tempo, né? Então por isso que ela é tão popular. Então assim, você vai aprender a minha versão, mas essa que é o melhor protocolo do mundo pela maioria dos terapeutas, tá? Então é isso que você aprender lá na comunidade Marcílio.